Existe um preceito ancestral que muitos negligenciam, uma verdade tão evidente que passa despercebida pela maioria. Não está oculto, pelo contrário, brilha à vista de todos, mas pouquíssimos discernem sua verdadeira essência. Isso não ocorre por ser complexo, mas porque desafia frontalmente a estrutura invisível que sustenta a vida de muitos. Este preceito é um código. Não um código moral, religioso ou doutrinário, mas um código de prosperidade, de despertar espiritual. Um fragmento da própria fonte criadora que, quando compreendido, tem o poder de desfazer amarras familiares, cicatrizar dores silenciosas e direcionar o buscador para um caminho de genuína manifestação. E talvez você jamais o tenha contemplado dessa perspectiva. Antes de desvendar este preceito, convido você a sentir. Já se questionou por que alguns experimentam prodígios enquanto outros, mesmo com fé, persistem na aridez? Por que a promessa se concretiza para uns enquanto outros dedicam a vida a tentar merecer algo que já lhes foi concedido? Napoleon Hill proferia: a fé é o único antídoto conhecido para o fracasso. Contudo, ele não se referia à fé passiva, aquela que apenas aguarda. Ele aludia à fé que decide, age, vibra. A fé que impõe sua visão ao invisível e rejeita qualquer versão da realidade que não seja compatível com seu propósito. E é exatamente isso que este preceito instiga. É como se o divino tivesse deixado uma chave secreta entre tantos salmos, provérbios e parábolas. Uma chave que não exige esforço, mas sim percepção. Não requer sofrimento, mas presença. Não demanda merecimento, apenas acolhimento. Talvez você pense que já conhece este preceito, talvez até o tenha recitado. Mas será que o compreendeu com o coração desperto? Porque quando isso acontece, algo se transforma, não externamente, mas no âmago, e tudo ao redor se alinha. Seja muito bem-vindo a esta jornada. Permaneça até o fim, pois não vamos apenas revelar o preceito mais poderoso, vamos ativá-lo em você. Você partirá daqui com um novo campo vibracional, e ao final, compartilharei uma prática sagrada para incutir essa chave em sua mente subconsciente. Agora respire. Isso não é apenas um vídeo, é um chamado. A escritura é um campo de energia pulsante, e cada passagem, uma antena capaz de sintonizar a mente humana com a frequência divina. Mas alguns preceitos são portais, e este que poucos enxergam com os olhos da sabedoria, reside em Romanos 4,17. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações diante daquele em quem creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Leia novamente. Chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Essa é a senha. Essa é a tecnologia do Criador. Não é metáfora, não é poesia, é literal. É a maneira como o divino manifesta a realidade. E o segredo para você romper o ciclo da escassez, do temor, da comparação e da dúvida. É o preceito que revela o modo de operação da fonte. E mais do que isso, é um convite para você operar da mesma forma. Neville Goddard dedicou toda a sua obra a este conceito. Segundo ele, visualizar algo como já realizado equivale a conceder-lhe um corpo invisível, e tudo que possui corpo no invisível, em algum momento, se concretiza no plano físico. Bruce Lipton corrobora: o cérebro não distingue o que você imagina da realidade. Se você vivencia uma imagem mental com emoção, o corpo reage como se aquilo já estivesse acontecendo. A ciência já comprovou o que o preceito anuncia há mais de 2000 anos. Mas não basta apenas saber, é preciso viver como se já fosse. Uma seguidora, Eliane, escreveu meses atrás, narrando como este preceito transformou sua vida financeira. Ela estava imersa em dívidas, sem renda estável e com um filho pequeno. Em um culto de quinta-feira, ouviu este versículo, mas desta vez ele a tocou profundamente. Ela não apenas o compreendeu mentalmente, ela o sentiu.
Retornou para casa e realizou algo que parecia insensato. Montou uma pasta de contas pagas, imprimiu boletos vencidos e carimbou cada um com a frase: "Pago em nome de Jesus porque já é." Passou a proclamar: "Obrigado, Deus, porque eu já sou próspera. Mesmo sem ver, eu sei." 2 meses depois, foi convocada para um trabalho remoto, que pagava mais do que qualquer coisa que já havia feito. Mas o mais peculiar, segundo ela, foi o seguinte: antes do emprego surgir, ela já não sentia mais apreensão. Ela já se sentia abastada, já caminhava como se tivesse, já dormia em paz. O dinheiro veio depois, porque quando você ativa este preceito, o mundo deixa de ser sua causa e passa a ser efeito. Já pensou que talvez esteja aguardando o que só virá quando você cessar de esperar? Esperar é declarar ausência, é afirmar: ainda não possuo. E este preceito ensina exatamente o oposto. Declare como se já fosse, sinta como se já tivesse, viva como se já fosse real. Não é ilusão, é cocriação. Porque tudo que você observa agora, um dia foi invisível, e tudo que você almeja já existe em um plano superior, aguardando ser convocado. Hoje, você realizará um ato simbólico, simples, mas poderoso. Feche os olhos agora. Respire profundamente 3 vezes. Sinta um desejo específico que você carrega. Financeiro, emocional, físico, não importa. Agora declare em voz firme, como se já estivesse em suas mãos: eu recebo porque já é, porque já foi, porque em Deus sempre foi meu. Depois, no silêncio do seu ambiente, repita este preceito em voz alta. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Sinta o poder se instalando em seu corpo. Não importa a sua crença, este é um ato de consciência, não de dogma. E se você viver os próximos 7 dias como se tudo já estivesse resolvido, como se você já tivesse recebido a resposta, como seria seu semblante, sua postura, sua energia? O universo não responde ao desespero. Ele responde à certeza. Napoleon Hill assevera: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas há uma condição velada aqui. Você precisa viver como se já tivesse alcançado. Essa é a frequência que transforma. Esse é o código que desvenda o que está retido. Esse é o preceito que ninguém lhe ensina. Porque se você o vivenciar de fato, tornar-se-á livre, autônomo, autor da própria realidade. E o mundo não saberá como lidar com alguém que não precisa mais pedir permissão para ser abundante. Tudo começa com uma escolha imperceptível. Antes do gesto, da fala, da oração, existe uma vibração sutil que brota em seu interior. É ali que tudo é determinado. Romanos 4,17 não é uma recomendação espiritual. É uma revelação sobre o modo como a criação opera. É como se o divino estivesse dizendo: olha, eu não reajo ao que vejo. Eu crio o que vejo a partir do que escolho sentir. E quando você lê isso com os olhos corretos, percebe o que Napoleon Hill quis expressar ao afirmar: a única limitação real do ser humano é aquela que ele aceita como verdadeira. O preceito ensina que o mundo visível não é um reflexo do passado, mas um espelho do presente interior. O que você sente, o que você vibra, o que você declara não é consequência, é causa. Essa é a inversão mais radical que um buscador pode experimentar, e talvez por isso tão poucos a vivenciam. Desde pequenos fomos treinados para reagir. Reagimos a números em extratos, a mensagens em dispositivos, a gestos alheios, a datas em calendários. Mas essa forma de viver é uma prisão, pois nos posiciona como efeito, nunca como causa. Contudo, a Escritura ensina exatamente o oposto, e Romanos 4,17 é a declaração mais límpida disso. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Isso é mais do que fé. É uma tecnologia espiritual, um princípio criador. Imagine o seguinte: um arquiteto adentra um terreno baldio. Ele não vê nada ali, mas internamente, ele enxerga tudo. Os cômodos, as tonalidades, os acabamentos. E ao contemplar o vazio, ele assevera: ali estará a porta principal. Não há porta alguma,
mas ele fala como se houvesse. Isso é o que o preceito revela. A verdadeira prosperidade inicia-se antes da matéria. Ela nasce no espaço onde tudo é possível. Joe Dispenza elucida que a mente humana, quando treinada, pode ingressar em estados cerebrais que literalmente acessam o campo quântico das possibilidades. E o que define o que será manifestado é a combinação de intenção mais emoção. É isso que chama à existência as coisas que ainda não existem como se já existissem. Já se perguntou por que algumas afirmações funcionam e outras não? Porque às vezes você diz, eu sou próspero, e não sente nada, mas em certos dias, algo vibra de verdade? A diferença reside na raiz da declaração. Não é o que você fala, é de onde você fala. E é por isso que este preceito não é para ser apenas lido. Ele precisa ser vivenciado. Você precisa chamá-lo de dentro. Anderson era um vendedor, autônomo, e jamais conseguia ultrapassar um certo patamar de renda. Acreditava que era o mercado, a concorrência, o governo. Um dia, em um momento de desespero, adentrou uma igreja em silêncio. Não havia culto nem ministro, apenas um livro sagrado aberto no altar. Ele se aproximou e leu, como se fosse a primeira vez. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. No mesmo instante, caiu de joelhos, e naquela tarde, decidiu viver de forma diferente. Voltou para casa e iniciou um ritual diário. Sentava-se, respirava profundamente e visualizava seus clientes satisfeitos, sua conta bancária repleta, suas metas atingidas. Mas fazia algo mais crucial. Ele sentia gratidão como se já tivesse acontecido. Não era fingimento. Era treinamento. 2 meses depois, sua renda triplicou e jamais retornou ao nível anterior. O que mudou? A vibração dele. Ele deixou de viver como vítima e começou a viver como criador. Você não manifesta o que deseja. Você manifesta o que acredita já ser seu. Romanos 4,17 é um convite para abandonar o tempo cronológico, porque no reino divino não existe vai acontecer, só existe já está feito. E quando você começa a viver a partir desse lugar, as portas se abrem onde antes havia barreiras, as pessoas certas surgem, o dinheiro chega, a cura se manifesta. Mas não porque você implorou, e sim porque você entrou em sintonia com a natureza da fonte. E o divino não pede, ele declara: você quer mudar sua realidade? Então, pare de descrever o que vê e comece a declarar o que escolhe viver, mesmo que não haja sinal algum, mesmo que pareça insano. Porque o preceito não diz: Deus chama as coisas quando elas começam a aparecer. Diz: Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Essa é a origem da verdadeira riqueza. Tudo o mais é consequência. A realidade não é estática. Ela é maleável, flexível como água diante de uma vibração superior. Romanos 4,17 revela isso sem filtros. O que você chama com fé, vem, mas o que você duvida se esvai. E o detalhe mais ignorado deste preceito é a sequência dos acontecimentos. Primeiro você chama, depois aquilo se materializa. A chamada precede a manifestação. O mundo responde ao que você transmite. E esse, chamado da fonte, descrito no preceito, não é uma palavra proferida. É um campo vibracional. Bruce Lipton confirma. As células do nosso corpo reagem mais à energia do que à química, e não somos feitos apenas de química. Somos campos de energia em interação com um universo sensível. Quando você começa a vibrar como se já fosse próspero, amado, curado, a realidade ao redor começa a se reestruturar, porque ela foi feita para obedecer frequências, não vontades. Você se lembra da última vez que sentiu verdadeira certeza sobre algo? Aquela paz silenciosa como se o universo sussurrasse: já está feito. Talvez tenha sido em um relacionamento, em uma decisão crucial, em um momento em que tudo parecia incerto, mas você estava convicto. E então, tudo conspirou a seu favor. Não foi mágica, foi campo. Seu interior se alinhou ao padrão do já, e o mundo externo não teve escolha senão responder.
Esse é o segredo velado do preceito. É sobre identidade vibracional. Joe Vitale chama isso de estado de ser magnético. Ele explica que você não atrai o que quer, atrai o que você é. Ou seja, se você vive sentindo que algo está faltando, o universo ecoa: falta, falta, falta. Mas se você respira gratidão como quem já recebeu, o universo responde: entrega, entrega, entrega. Essa é a linguagem do invisível. Carlos era empresário, mas estava à beira da falência. A pandemia devastou contratos, fornecedores, tudo. Decidiu vender o pouco que tinha e recomeçar, mas com uma diferença. Fez um pacto silencioso com o divino. Todo dia, às 6 horas, declarava: obrigado porque meus clientes retornaram. Obrigado porque tudo prospera. Obrigado porque já é. Mesmo com a conta no vermelho, mesmo com o aluguel atrasado, ele chamava as coisas que não eram como se já fossem. 6 semanas depois, um ex-cliente entrou em contato oferecendo uma parceria. Hoje, sua nova empresa fatura 5 vezes mais do que antes da crise. Mas, segundo ele, o maior prodígio não foi o dinheiro. Foi o estado de presença e fé inabalável que ele construiu. Essa é a resposta do campo quando você vibra o que deseja ser. A realidade não resiste. Hoje à noite, antes de dormir, deite-se em silêncio. Feche os olhos e pergunte a si mesmo: como seria a minha vida se tudo o que eu desejo já fosse real? Sinta, não imagine apenas. Viva isso por dentro. Respire dentro dessa cena. Permaneça ali em silêncio por 5 minutos. Não tente pedir, não tente manipular. Apenas seja esse estado. Esse silêncio é o que molda o campo, e esse silêncio repleto de certeza é a linguagem que a fonte compreende. Você não precisa convencer o divino. Você só precisa entrar em consonância com ele. E este preceito é o modelo. Chame o que ainda não é com a certeza de quem já recebeu. Porque a realidade responde à ousadia dos que não duvidam. A dúvida atrasa, o medo paralisa, mas a certeza vibra, ecoa, invade o mundo físico como uma onda que não pode ser contida. E se você aprender a chamar, não por desespero, mas por convicção, perceberá que o céu nunca esteve distante. Ele sempre esteve aguardando sua vibração correta. Existe um abismo entre o que alguém profere e o que alguém emana. E muitas vezes é nesse abismo que a manifestação perece. Romanos 4,17 não diz apenas para declarar, diz para chamar. E chamar é diferente de pedir. Chamar é afirmar com intimidade, com autoridade, com identidade. Você chama aquilo que sente como seu. Você chama um amigo, mas não chama um estranho. Você chama um filho, não um desconhecido. A palavra no preceito carrega exatamente essa energia. Deus chama o que não existe como se já fosse dele, como se já estivesse ao alcance de sua mão. E aqui está a maior revelação. Quando você ingressa nesse eixo vibracional, você deixa de ser um pedinte espiritual e se torna um co-criador consciente. Bob Proctor proferia: você nunca terá além daquilo que acredita ser. E essa é uma verdade espiritual profunda. Se hoje você tivesse total certeza de que é filho da fonte criadora do universo, como encararia seus desafios? Como se portaria diante de uma crise? Como oraria? Como declararia? Essa certeza muda tudo, porque quando sua identidade se alinha com sua essência divina, as portas param de ranger. Elas simplesmente se abrem. Renato passou anos tentando transformar sua vida, livrar-se de dívidas, hábitos nocivos, ciclos repetitivos. Até que ouviu um mentor dizer: você não atrai o que quer, você atrai o que você é. Na hora, a frase o confrontou. Então, quem eu estou sendo? Ele percebeu que mesmo almejando uma vida abundante, vivia como vítima, falava como carente, pensava como alguém que precisava convencer a vida a ser boa. Naquela noite, leu Romanos 4,17 pela primeira vez com outra perspectiva e entendeu. Deus me fez a sua imagem para que eu também chamasse as coisas como se já fossem. Ele passou 40 dias repetindo este preceito.
mas não como mantra, e sim como identidade. Ao final desse ciclo, sua postura, sua fala, sua vibração, tudo havia mudado. Conseguiu um emprego com salário triplo, abandonou um hábito antigo e começou a escrever, auxiliando outros homens a emergirem da mesma prisão mental. Ele se tornou palavra, palavra viva. E é isso que você também pode ser. Você não está aqui apenas para repetir o que já existe. Você está aqui para chamar o que ainda não existe, para manifestar ideias que ainda não foram concebidas, para declarar curas que a medicina não explica, para vivenciar sonhos que parecem impraticáveis, mas que a fonte já escreveu em seu livro invisível. Porque quando você se alinha à identidade correta, percebe, você não é alguém que lê promessas. Você é a própria promessa viva. Hoje, permaneça em silêncio por 5 minutos diante de um espelho. Olhe nos seus próprios olhos. Não desvie, não analise o rosto. Olhe a essência e declare em voz firme: eu sou aquele que chama as coisas, que não são como se já fossem, porque o Espírito do Criador vive em mim, e hoje eu manifesto a realidade que ele já escreveu. Depois escreva isso em um papel e posicione-o onde possa ver por 7 dias. Deixe sua identidade ser treinada por essa frequência. Deixe essa palavra habitar sua carne, porque é assim que ela se cumpre. Talvez você tenha esquecido quem é. Talvez tenha vivido anos tentando agradar, compensar, merecer. Mas hoje algo o chama de volta ao centro, de volta ao nome que a fonte lhe concedeu antes do mundo existir. E esse nome não é carência, culpa, fracasso, aguardando a bênção. Esse nome é aquele que chama, aquele que ativa, aquele que já é. Você não está esperando. Você está retornando ao seu trono interior, e nesse lugar tudo se curva. Já se perguntou o que é uma herança espiritual? Não estamos falando de propriedades, joias ou documentos. Estamos falando de algo mais antigo, mais puro, mais poderoso. A Escritura está repleta de pactos, mas nem todos estão escritos com sangue. Alguns estão escritos com vibração. E este preceito, Romanos 4,17, é um desses pactos, porque ele declara não só o modo de agir da fonte, mas a forma como ele espera que os filhos também se comportem. Não como súditos, não como pedintes, mas como herdeiros. Herdeiros do modo de criar, do jeito de manifestar, do campo vibracional de certeza absoluta. Napoleon Hill afirmava: a riqueza começa com um estado de espírito, com uma clareza de propósito e uma fé ardente. E fé, segundo este preceito, não é acreditar que vai dar certo. É chamar como se já estivesse certo. Essa é a herança. A maioria das pessoas vive tentando alcançar o que já é seu, orando por algo que já foi liberado, esforçando-se para merecer o que já foi prometido. Mas o herdeiro não pede, recebe e depois chama. O que você faria hoje se soubesse que tudo o que precisa já foi dado? Se soubesse que a cura, a prosperidade, o encontro, a paz não precisam ser conquistados, mas apenas ativados, você ainda hesitaria, ainda esperaria, ainda oraria como quem mendiga ou começaria a declarar como quem carrega um decreto? Juliana cresceu em uma família religiosa tradicional. Foi ensinada a servir, a ser obediente, a esperar a vontade da fonte. Mas sempre nutriu um sonho: empreender. Sentia que havia um dom dentro dela, mas também um temor de falhar, de se afastar da vontade divina, de ser rejeitada. Um dia, ouviu Romanos 4,17 em uma pregação, mas não como dogma, e sim como código. A ministração proferia: você não manifesta o que merece, você manifesta o que você chama como se já fosse. Algo despertou nela. Ela começou a declarar: obrigado, Deus, porque minha empresa já é, porque meus clientes já estão chegando, porque meu serviço é semente no mundo. 2 meses depois, inaugurou seu primeiro negócio online. 1 ano depois, deixou o emprego. Hoje, auxilia mulheres a ativarem seus dons espirituais. Juliana compreendeu.
A herança só se manifesta quando alguém a reivindica com fé. Você não veio ao mundo como pedinte espiritual. Você veio como herdeiro. E herdeiro possui linguagem diferente, postura diferente, energia diferente. Quando você se alinha ao preceito, algo se transforma. Você não fala mais como quem deseja. Fala como quem já tem. E o universo entende essa frequência. Hoje, realize um ato simbólico de herança. Pegue um objeto simples, um anel, um colar, um papel com uma palavra. Segure-o com as duas mãos e declare: eu recebo o que já é meu. A herança espiritual. Da criação consciente, a frequência do já é, a identidade do que chama e vê. Guarde esse objeto como um lembrete. Use-o quando sentir dúvida. Segure-o quando quiser recordar quem você é. Deixe-o ser o selo físico de um pacto invisível. O mundo está repleto de pessoas aguardando um sinal. Mas o verdadeiro sinal já foi dado. Ele está escrito, está vibrando, está disponível. E hoje você foi convocado a sair da fila dos que esperam e entrar no círculo dos que manifestam. O preceito não é uma oração, é uma senha, um lembrete de que sua boca carrega poder, de que sua vibração é uma ordem, de que sua identidade não é órfã, é real, viva, ativa, e tudo o que você precisa está a uma chamada de distância. Existe um momento sagrado entre o invisível e o visível. Um instante em que o que está no espírito transpassa para o mundo físico. Esse instante é chamado de fé em ação. Romanos 4,17. Não é sobre passividade espiritual, é sobre ser ponte. Deus chama o que não é, e então o que não era vem a ser. A maioria das pessoas vive desconectada dessa ponte. Vivem entre a esperança e a dúvida, entre o desejo e o medo. Mas a ponte só é atravessada por aqueles que decidem viver como se já fosse. Neville Goddard asseverava: você não atrai o que quer, você atrai o que você sente ser verdade. Ou seja, você só atravessa o invisível quando seu campo vibra. Certeza. E essa é a ponte que este preceito constrói. É um salto vibracional, um estado de consciência onde você para de tentar mudar o mundo e começa a mudar sua vibração. E o mundo muda com você. Você sabe o que está entre você e a vida que almeja? Não é tempo, não é dinheiro. Não é ainda não chegou. É apenas uma ponte não atravessada. Uma zona invisível onde sua identidade antiga ainda possui poder. Mas o preceito o chama para o outro lado. Chamar é atravessar. Mara queria recomeçar. Separada com 2 filhos, desempregada, sentia que tudo estava estagnado. Um dia, decidiu fazer algo diferente. Vestiu uma roupa como se fosse a entrevista de emprego dos sonhos, sentou-se diante do espelho e declarou: obrigado, Deus, porque eu já trabalho no lugar certo. Eu já estou sendo honrada. Eu já sou luz neste novo ciclo. Naquela semana, uma ex-colega a indicou para uma vaga. Sem currículo, sem entrevista, foi chamada. Mas, segundo ela, o prodígio não foi a vaga, foi a postura. Ela diz: eu atravessei a ponte antes do emprego chegar, e foi por isso que ele veio. Esse é o segredo. Você precisa viver como se já tivesse atravessado. Você pode passar a vida inteira aguardando um sinal externo, ou pode decidir agora viver como se já fosse. Vestir-se diferente, falar com mais firmeza, sorrir como quem já recebeu, agradecer como quem viu o milagre acontecer. Essa é a ponte. Não é feita de tempo, é feita de fé incorporada. Romanos 4,17 é o chamado a construir essa ponte todos os dias. Hoje, faça um gesto simbólico de travessia. Vista uma roupa que represente a pessoa que você deseja ser. Ande pela casa com ela. Fale consigo mesmo no espelho com essa identidade. Declare: eu já atravessei. Eu vivo como quem já tem. Eu sou aquele que chama e vê. Repita isso até que seu corpo comece a crer, porque a mente só obedece àquilo que o corpo começa a incorporar. E quando você incorpora, o campo responde. Você consegue sentir? O invisível já está tocando você. Você já não é o mesmo. A vibração já mudou.
A ponte já começou a se formar. Agora tudo o que você declarar carrega uma nova assinatura. Não é mais um desejo, é uma senha. Não é mais um pedido, é uma convocação. E o mundo ao seu redor já começou a se curvar, porque você finalmente entendeu. Chamar é trazer, viver como se já fosse é a forma mais elevada de fé. Você não está aqui por acaso. Não chegou até esta mensagem por acidente. Você foi chamado. Chamado para recordar. Chamado para ativar. Chamado para viver como o próprio milagre em movimento. Romanos 4:17. Não é um conselho, é um decreto, um espelho, uma tecnologia espiritual que, se vivenciada de verdade, transforma qualquer realidade. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. E agora você também pode. Agora você sabe como. Agora a responsabilidade é sua, porque uma vez que você enxerga, não dá mais para fingir cegueira. Uma vez que você ativa, não dá mais para viver no modo espera. A partir de agora, cada palavra sua carrega frequência, cada pensamento é uma semente, cada gesto é uma assinatura no campo quântico, e o universo que antes parecia distante, agora é extensão de sua vibração. Olhe para si agora. Sinta sua respiração. Sinta o fluxo da vida em suas veias. Sinta o peso do que acabou de aprender. Você não é mais um observador. Você é co-criador. Você não é mais um receptor de promessas. Você é a promessa encarnada. Tudo se transforma a partir do momento em que você chama como a fonte chama. Tudo se movimenta quando sua fala se alinha com sua essência. E não importa quantos anos você passou esperando, basta um instante de fé genuína para romper décadas de estagnação. Arnaldo tinha 62 anos. Acreditava que já era tarde, que o tempo da colheita havia findado, até que ouviu Romanos 4:17 em um vídeo e compreendeu. Se Deus chama o que não é, quem sou eu para dizer que é tarde? No dia seguinte acordou diferente. Vestiu-se como empresário, redigiu planos, contatou pessoas esquecidas. Declarou: já é, porque em Deus nunca foi tarde. 2 meses depois iniciou seu primeiro negócio digital. Hoje, aos 63, desfruta de liberdade financeira e emocional, e resume sua reviravolta assim: eu parei de esperar e comecei a chamar. Essa é a herança. Esse é o legado. E você é a continuação dessa história. Hoje, antes de dormir, permaneça em silêncio. Respire. Sinta seu corpo e declare: eu sou aquele que chama, e tudo o que foi prometido já é meu. Hoje me alinho ao que já foi escrito no invisível. Hoje não espero mais. Hoje eu manifesto. Depois deite-se em paz e permita que o preceito faça o restante. Ele já começou, e o invisível já está respondendo. Você carregava este preceito há anos, talvez até o tenha lido antes, mas agora ele o tocou. Agora ele o viu. Agora ele o escolheu. Romanos 4:17 é mais do que uma frase. É o som do divino chamando você de volta ao seu lugar original. O lugar de quem não implora, não duvida, não adia. O lugar de quem declara, de quem vive, de quem chama e vê. Se esta mensagem o alcançou, curta e compartilhe com alguém que precise ouvi-la. Assim, essa semente alcança mais corações. E inscreva-se, porque o próximo chamado pode ser o seu. E não se esqueça, nossa jornada está apenas começando, e agora você não está mais sozinho. Estamos juntos nisso. Nos vemos no próximo vídeo.